Está no ar mais uma edição do podcast. O momento do derramamento do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, por exemplo, e isso que você está falando, chamando de avivamento. Quer ver, o avivamento no dia de Pentecostes. Bem, aquilo ali não foi um avivamento. Porque, na verdade, aquilo ali foi a promessa de Deus de derramar o Espírito Santo. A partir do momento que a igreja perde aquela identidade, a igreja se distancia daquele modo de viver que adquiriu depois do derramamento do Espírito Santo, a igreja passa a necessitar desse chamado avivamento. Não, o nome avivamento já está dizendo, não precisa ser nenhum especialista para entender que avivamento é fazer vivo novamente. Avivamento é trazer de volta, é um retorno. No nosso caso, é um retorno aos princípios da palavra de Deus, é um retorno à oração, é um retorno à busca de Deus, à vida em santidade, etc. Aquele desejo de ganhar almas é um retorno. Então a gente precisa separar. O dia de Pentecostes foi o derramamento do Espírito, prometido lá pelo profeta Joel. Sim. Que você lembra, né? Sim. Que no Antigo Testamento tínhamos uma nação, um povo, era através dele que Deus se manifestava, era nele que Deus se manifestava. Sim. Mas agora Joel diz uma coisa inusitada: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sim. Agora, eu, você, todos nós, e por isso mesmo é que Pedro, lá já no capítulo 2, 38, 39, Pedro vai dizer: essa promessa diz respeito a nós, a nossos filhos, a tantos quanto estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Essa linguagem de Pedro, ela coaduna com a linguagem de Joel. Sim. O Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, sim, esse derramar do Espírito sobre toda a carne, que se deu no dia de Pentecostes, foi o início do derramamento do Espírito, não somente para israelitas, mas para todos. Tanto é que o pessoal que ouviu a mensagem de Pedro disse assim: varões, o que nós faremos então? Você crê no Senhor Jesus, seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Então vocês não precisam ser israelitas, judeus, vocês só precisam crer no nome de Jesus. Então ali, esse foi o marco, foi o início, foi o derramamento do Espírito. Agora, a partir dali, a igreja, em dado momento da igreja, a igreja se afastou. E aí passamos a necessitar de um avivamento. O que acontecia no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, Carlos, todas as vezes que a igreja se distanciava, Deus levantava um profeta, sim, ou um juiz, e esse juiz ou esse profeta trazia o povo de volta. No Novo Testamento, nesse que nós chamamos de tempo da graça, continua a mesma coisa. De vez em quando o povo de Deus se esquece do dia que o Senhor derramou o Espírito, se esquece de viver em santidade, de viver em um padrão de vida que esteja de acordo com a palavra de Deus e se distancia. E é nesse momento que nós precisamos do avivamento. Então, o avivamento é um retorno àquela vida cheia do Espírito, aquela vida guiada por Deus, aquela vida onde a Bíblia é quem dita para onde você vai, como você deve viver, para quem você deve viver. E o avivamento é um mecanismo de Deus, é algo que Deus se utiliza para trazer o seu povo de volta para si. Sim.